Exemplo, uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, aqui nós temos uma situação que fala que a empresa trabalha com determinado tipo de reservatório, tá? Ele tem uma determinada capacidade, né? Deverá ser feita limpeza desse reservatório, então a água precisa ser escoada, e para essa água ser escoada, eles trabalham com ralos, tá? Então o que acontece aqui? Diante dos dados do primeiro reservatório, essa empresa quer fazer um outro reservatório, né? Então, na verdade, eu quero descobrir qual é o total de ralos que eu vou colocar nesse novo reservatório, diante dos dados que eu tenho do primeiro reservatório, tá? Então, diante desse exercício aqui, nós vamos montar aqui o nosso quadro. Então, vamos lá. A capacidade do meu reservatório é de 900 metros cúbicos, tá? Do primeiro reservatório que ele fala aqui pra gente. Ele fala que quando vai ter feita a limpeza, o escoamento é feito por 6 ralos, tá? E fala que o total de duração aqui, é de 6 horas. Então aqui eu tenho os dados aqui do primeiro reservatório. Essa empresa quer fazer um outro reservatório de 500 metros cúbicos, tá? Que deverá ser escoado em 4 horas. E para fazer esse escoamento, ele quer saber, na verdade, qual que é a quantidade de ralos que serão necessários, tá? Então, na verdade, aqui, já montei o meu quadro. Agora eu vou simplesmente aqui fazer a análise para verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, vou comparar aqui, as minhas grandezas que eu tenho com a grandeza que eu quero descobrir. Então perceba aqui o seguinte, eu tenho a capacidade e quero descobrir o ralo. Eu tenho horas e quero descobrir ralo. Então, na verdade, é o seguinte, eu vou comparar capacidade com ralo, tá? Capacidade com ralo, e vou comparar horas com ralos. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, é o seguinte: capacidade com ralo. Quanto mais capacidade, ou seja, quanto maior for o reservatório, eu vou gastar mais ou menos ralos? Eu vou gastar mais ralos. Então, quanto maior for o meu reservatório, para eu esvaziar ele, eu vou precisar de uma maior quantidade de ralos. Então, quanto mais capacidade, quanto maior o reservatório, eu preciso de mais ralos. Então, perceba aqui que ficou mais com mais. Essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, tá? Vou comparar agora aqui, horas com ralos. Quando eu comparo hora com ralos, eu vou fazer a seguinte pergunta agora, horas com ralos. Eu tenho as horas e quero descobrir os ralos. Quanto mais horas, ou seja, quanto mais horas o meu reservatório ficou ali escoando água, tá? Quanto mais horas demorou para esvaziar, é porque eu tenho muito ou pouco ralo. Então, se o reservatório demorou muito para ser esvaziado, é porque eu tenho pouco ralo. Então, quanto mais horas de escoamento, eu tenho menos ralos. Perceba que agora aqui eu tenho mais com menos. Então, retrata grandezas que são inversamente proporcionais. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 composta, porque agora eu tenho 3 grandezas: capacidades, ralos e horas, tá? Então, diante agora aqui, que eu já identifiquei
quais são os tipos das minhas grandezas, eu consigo agora resolver o meu exercício, tá? Então aqui ficou o seguinte aqui, ó. Já descobri que capacidade com ralo, elas são diretamente proporcionais. E já identifiquei que horas com ralos, elas são inversamente proporcionais. Então, na verdade, agora aqui, ó, eu vou chegar em ralos, porque é onde eu quero descobrir, tá? E vou escolher se eu quero colocar a setinha para cima ou setinha para baixo. Isso aqui é uma escolha, tá? Ó. Então, eu vou escolher aqui, ó, colocar a setinha para cima. Uma vez que eu escolhi aqui que a setinha é para cima, eu vou agora em capacidade. Capacidade com ralo não é diretamente proporcional? Então a setinha também vai ficar para cima, tá? Já horas com escoamento é inversamente proporcional. Então se a setinha no ralo foi para cima, a setinha em horas vai ficar para baixo. Agora eu vou montar a minha proporção, tá? Setinha para cima aqui, ó, vai ficar x dividido por 6, ou seja, o de baixo dividido pelo de cima, que é igual. Agora aqui, ó, eu vou lá em capacidade. Setinha para cima. Vou pegar agora aqui, ó, o 500, dividir por 900. E agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por essa outra razão aqui, ó. Como a setinha é para baixo, eu vou pegar o 6 e vou dividir pelo 4. Agora aqui é fazer continha, ó. Vou cortar aqui os dois zeros com esses dois zeros. Então aqui vai ficar o x sobre 6. 5 vezes 6, 30. 9 vezes 4, 36. Vou multiplicar aqui agora cruzado aqui, ó. Então aqui vai ficar, ó, 36x é igual 6 vezes 30, 180. Então x vai ficar 180 dividido por 36. Você pode chegar agora aqui e simplificar, ó. Vou dividir aqui tudo por 6, ó. Então aqui vai sobrar 30 e aqui vai sobrar 6. Divido novamente aqui por 6, ó. Essa continha aqui vai sobrar 5 e aqui vai sobrar 1. Então eu mato a charada aqui. O meu x aqui é exatamente 5. 5 ralos. Tá? Então a resposta aqui do nosso exercício, letra C. Bom, comentário, tá? Vamos supor que aqui em ralos, que é onde eu quero achar, eu tivesse colocado aqui, em vez de setinha para cima, eu tivesse colocado aqui setinha para baixo. O que ia acontecer aqui? Ó? Capacidade com ralo não é diretamente proporcional? Se a setinha aqui é para baixo, essa aqui também ia ficar para baixo. Agora, horas com ralo não é inversamente proporcional? A setinha aqui iria ficar para cima. E aí você ia ver o seguinte que agora aqui, ó, setinha para baixo. 6 dividido por x é igual. Setinha para baixo. 900 dividido por 500. Vezes. Setinha para cima. Você vai dividir agora aqui, ó. 4 por 6. Corta 2 zeros com 2 zeros. 6 por x é igual. Vou simplificar mais aqui também, ó. Vai ficar mais facinho a continha, ó. Você pode dividir aqui por 3, ó. E aqui também por 3, ó. Então vai cortar esse 9 aqui com esse 6. 6 sobre x é igual. 9 dividido por 3. 3 sobre 5. Repete o 4. 6 dividido por 3. 2. Divide agora o 4 aqui com 2, ó. Aqui sobra 2. Então aqui vai ficar, ó. 6 sobre x. 3 vezes 2. 6 dividido por 5. Multiplicando aqui cruzado agora aqui, ó. Você vai ter 6x igual a 30. X é igual a 30 dividido por 6.
E aí você vai ver que essa continha aqui também vai dar 5. 5 ralos, que é a mesma resposta que você obteve aqui no primeiro módulo, tá? Então,